Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Esta é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, nós falamos sobre o cenário eleitoral para o estado de Pernambuco nesse começo de 2022. Adriano Bueno e Clarice de Ávila comentam o assassinato brutal de Moise Kabagambe, no Rio de Janeiro. O companheiro Daniel Valença comenta os 60 anos do bloqueio imperialista dos Estados Unidos contra Cuba. E a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, faz um informe sobre o seminário Resistência, Travessia e Esperança, ocorrido essa semana. E pessoal, nós começamos a edição de hoje do podcast escutando o companheiro Adriano Bueno, que é militante do MNU e do PT em Campinas, São Paulo, também a companheira Clarice de Ávila, militante do PT e do Movimento Negro, no Rio de Janeiro. A gente escuta os dois sobre o assassinato brutal de Moise Kabagambe, que foi espancado e morto aos 24 anos em um quiosque no Rio de Janeiro, sendo alvo de 39 pauladas de um taco de beisebol. Sobre esse crime brutal, a gente começa ouvindo o companheiro Adriano Bueno. Olá, Patrick. Olá, ouvintes desse podcast. Eu sou Adriano Bueno, militante do MNU, Movimento Negro Unificado, e também do PT, aqui da cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. No último dia 24 de janeiro, um jovem trabalhador negro de 24 anos chamado Moise Mabagambe, refugiado do Congo aqui no nosso país, no Brasil, foi assassinado a pauladas pelo patrão e mais 4 homens na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As imagens captadas por uma câmera de segurança vazaram e causaram indignação. Causaram muito mais indignação pelo fato de pessoas que aparecem nas imagens não terem feito nenhum esforço, nenhuma tentativa para evitar o espancamento. Moise estava tentando cobrar uma dívida trabalhista. O silêncio feito em torno do caso foi ensurdecedor. É bom lembrar que o quiosque Tropicália fica próximo ao famoso condomínio, o Vivendas da Barra. A informação que circula é que a região é dominada pela milícia. O Congo, país onde nasceu o Moise, foi colonizado como uma propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. A colonização do Congo foi extremamente violenta, tendo inspirado o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Fala-se em 10 milhões de mortos, aproximadamente. Uma boa fonte sobre esse assunto é o livro O Fantasma do Rei Leopoldo, escrito pelo Adam Rothschild. Moise procurou acolhimento no Brasil, mas encontrou aqui a violência racial. As imagens rodaram o mundo e a indignação se espalhou pelo planeta. Na última terça, dia 1º de fevereiro, 3 homens foram finalmente presos e serão processados por homicídio duplamente qualificado, pela impossibilidade de defesa e pelo meio cruel. Próximo sábado, dia 5 de fevereiro, temos atos programados para 10 horas da manhã, no posto 8, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também no vão do MASP, em São Paulo. Se você mora em outras cidades, a sugestão é que você se informe sobre as ações na sua cidade. Fica aqui a nossa indignação e o nosso protesto contra mais uma violência racial no Brasil de Bolsonaro, um governo abertamente e explicitamente racista que encoraja esse tipo de barbaridade no nosso país. Um grande abraço a todos e todas. Moise presente. Valeu, Adriano. E a gente segue agora para ouvir também sobre esse assunto a companheira Clarice de Ávila. Olá, Patrick. Olá, ouvinte do Pod Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Nós vamos falar um pouco sobre a morte do nosso irmão Moise. Nosso irmão africano estava aqui em luta, num país com herança escravocrata, e ele é mais uma das milhares de vítimas do racismo no nosso país. Então eu quero voltar um pouquinho na história, Patrick, no ano de 2011, para poder a gente contextualizar um pouco a morte do nosso irmão. Porque 2011 foi um ano, foi o auge do
de congoleses para o Rio de Janeiro. E aí, quando a gente vai lá no programa do atendimento a refugiados Caritas, no Rio de Janeiro, a gente vê a história de Moise. Moise Kabangambi, ele chegou aqui no Brasil muito jovem, com apenas 14 anos, e como muitos irmãos de África, ele veio fugindo da guerra civil no Congo. Colocou em risco, né, a sua família nessa viagem, seus parentes, sua mãe. Importante a gente destacar que o Congo é o quarto maior país da África. Isso é muito importante. Com terras raras, com ouro, diamante, minério de ferro, urânio e metais nobres, fundamentais no mundo de hoje para produzir energia elétrica, para usar na medicina nuclear. Por isso, especialistas dizem desse complexo caráter que tem os conflitos do Congo. São atores nacionais, internacionais, estatais e não estatais, com interesses políticos, com interesses econômicos, étnicos, culturais. Então, são tantos os interesses por uma esfera pública ou por uma esfera privada que faz com que a população seja vítima constante da violação dos direitos humanos. E a família do nosso irmão Moise foi uma dessas famílias, né? Então, após 10 anos da sua chegada, né, agora no ano de 2022, exatamente no dia 24 de janeiro, o nosso irmão foi brutalmente espancado no quiosque Tropicália, é importante a gente dizer o nome, na Barra, que fica ali na orla do Rio de Janeiro. A defesa do dono do estabelecimento sequer soube dizer por qual tempo, né, que o nosso irmão Moisés chegou ali, por quanto tempo ele trabalhava, qual era o expediente dele, ou seja, além de todo o crime que a gente considera que é um crime de xenofobia e racismo, ainda temos a questão das leis trabalhistas não cumpridas neste país, que tem à frente um governo fascista que, junto com seus apoiadores, trabalham para matar principalmente o nosso povo pobre e preto. Moise era um freela, não tinha nenhuma garantia trabalhista e, como muitos, era explorado neste país de herança escravocrata, que é o nosso país, Brasil. De acordo com a Embaixada da República Democrática do Congo, o Patrick, Moise é a 5ª vítima assassinada no país desde 2009, onde já tivemos 3 mortes no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma em Brasília. O programa de atendimento aos refugiados disse que Moise chegou em 2011, participou de algumas aulas oferecidas e logo aprendeu português. E assim, a assistente social falou uma coisa que me tocou muito e vai tocar muitos de vocês ouvintes. Ele falava, né, que quis entender o carioca, mas como muitos outros irmãos africanos que vieram com ele para cá, ele aprendeu aqui no Brasil o que realmente é a crueldade do racismo. Isso dói muito, né? Isso machuca. E muitos que vêm do Congo, de Angola, eles sofrem com racismo e o conhecem pela primeira vez no Rio de Janeiro. Eles não conhecem esse tratamento diferente no país deles. Primeiro, eles se perguntam, será que é porque eles não são brasileiros? Por isso que eles são tão discriminados? Depois, eles relatam que são xingados, ofendidos e entendem que é porque são negros. Então, a cor da pele aqui no Brasil, ela faz esse movimento para quem é brasileiro e para quem vem de África, né? E como é o caso do nosso irmão Moise. Segundo o programa de acolhimento, Patrick, Moise veio para o Rio de Janeiro com 2 irmãos em um avião que saiu da República Democrática do Congo. Essa rota é considerada uma rota de medo, uma rota de tragédia, uma rota que se repete ano a ano. Então, como eu falei no comecinho desse podcast, ele colocou a vida da família dele em risco para estar aqui e foi brutalmente assassinado. O Congo e Angola são países que fazem fronteira no sul da África, de onde saíram a maior parte dos negros que foram escravizados no Rio de Janeiro entre os séculos 16 e 19. Cerca de 720 mil pessoas no século XVIII, segundo dados da Universidade Emory, nos Estados Unidos. Já na década de 90, o fluxo de angolanos cresceu na cidade do Rio, com os fugitivos da guerra daquele país. A crise no Congo e em Angola fez com que os donos dos países representassem o maior número de refugiados em solo carioca até o começo da década de 2010. Então, hoje, eles estão estabelecidos em bairros como Brás de Pina, Madureira, Zona Norte e na Baixada Fluminense. A mãe de Moise não consegue nem falar, amigos e familiares estão abalados e nós, militantes do movimento negro, vamos seguir em luta até que a justiça seja feita. Moise, Marielle, vive vidas negras fortes. Um grande abraço e até mais. Obrigado, Clarice. Obrigado, Adriano, pela presença de vocês aqui no podcast.
E assim como todos, exigimos justiça para Moise. E, companheirada, nós tivemos hoje, dia 4 de fevereiro, sexta-feira, agora há pouco, novidades sobre o cenário eleitoral aqui do estado de Pernambuco. E qual é a novidade? É que o senador Humberto Costa, que estava como pré-candidato ao governo do estado, anunciou a retirada da sua pré-candidatura. Humberto fez isso publicando em suas redes sociais fotos ao lado do presidente Lula e da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Na publicação, Humberto escreve o seguinte, abre aspas, estive hoje numa conversa muito positiva com o presidente Lula e com a companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do nosso partido. Por uma construção coletiva, por uma aliança nacional contra esse fascismo encarnado por Bolsonaro, retiramos a nossa candidatura em Pernambuco num gesto político ao PSB, uma candidatura extremamente competitiva, em primeiro lugar disparado nas pesquisas, com 38% das intenções de voto. Fizemos isso porque queremos pavimentar, acima de quaisquer interesses pessoais, um caminho de união em favor da esperança e de um novo Brasil. Neste desafio, Pernambuco é estratégico e tem um peso importantíssimo. O PT do nosso estado está dando uma contribuição fundamental à conquista desta vitória. Fecha aspas. Em que contexto é que o senador Humberto Costa dá essa declaração? Vamos voltar aqui para o dia 19 de dezembro de 2021, quando houve reunião do Diretório Estadual do PT de Pernambuco. Naquela reunião, o diretório aprovou uma resolução em que apresentava o nome do senador Humberto Costa como candidato a governador de Pernambuco. Aquela definição foi aprovada por uma maioria dos votos. Foram 35 votos a favor da postulação de Humberto, 9 votos contrários e 5 abstenções. A proposta de Humberto ser candidato não tinha sido debatida em nenhuma instância do partido. Eu mesmo, Patrick, que componho o GTA em Pernambuco, vim acompanhando as reuniões ao longo de todo o ano. E em momento algum, esta tática foi apresentada. Pelo contrário, as discussões vinham se concentrando na montagem das chapas proporcionais. Mas, repentinamente, no final do ano passado, a maioria do PT de Pernambuco, que é ligada ao senador Humberto Costa, decidiu, repentinamente, aprovar esta resolução. E desde então, Humberto tem se colocado para a sociedade pernambucana como pré-candidato ao governo do estado. Acontece que os termos em que aquela resolução foi aprovada foram muito peculiares. Por quê? A candidatura do companheiro Humberto Costa ao governo do estado não era apenas uma candidatura do PT, ou a defesa que é feita não é de que ela se realizaria somente pelo PT ter decidido, mas era uma candidatura do PT apresentada para quem? Para a Frente Popular. A Frente Popular é o ajuntamento de partidos que aqui em Pernambuco hoje é capitaneado pelo PSB, que governa o estado de Pernambuco há 16 anos. Em outras palavras, a condição para que Humberto fosse candidato, colocada pelo próprio Humberto e pela maioria do PT na resolução do PT, é que ele fosse o candidato da Frente Popular, e não apenas o candidato do PT. Não seria, portanto, um candidato para disputar contra um candidato do PSB e da Frente Popular, caso esta não aceitasse sua candidatura. Ao longo do mês de janeiro, o cenário foi do PSB não definir quem é o seu candidato. O nome que eles queriam era do ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, mas esse tem uma infinidade de questões que o limitam a ser candidato e, portanto, é muito preservado por aqueles que controlam o PSB em Pernambuco. Nessa indefinição, o PSB passou a buscar ainda outros nomes. Curiosamente, numa entrevista dada pelo presidente Lula aos blogs independentes e de esquerda no dia 19 de janeiro, Lula mesmo defendeu a aliança entre o PT e o PSB, mas disse que o PSB devia respeitar os projetos do PT e, principalmente, disse que o PSB não pode tratar o PT de forma pequena e defendeu não só o nome de Humberto, mas também o nome da companheira Marília Reis, que atualmente é deputada federal e foi candidata a prefeita de Recife
disputando o segundo turno contra o PSB, que naquela eleição fez mais uma vez uma campanha de profundo antipetismo. Ao longo das últimas semanas, depois dessa entrevista, inclusive, do presidente Lula, as movimentações se aceleraram. Tiveram reuniões entre o PT e o PSB, entre o PT, o PSB e o PCdoB. Diversas possibilidades surgiram sobre a mesa. E no dia de ontem, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, viajou a São Paulo, encontrou com o presidente Lula e anunciou que o PSB tem candidato e definiu qual o nome é. O nome é Danilo Cabral, atualmente deputado federal. Para quem não conhece Danilo Cabral, ele foi o deputado que, na votação do impeachment contra a presidenta Dilma, na votação do golpe, votou favoravelmente ao golpe nesses termos. Deputado Danilo Cabral, do PSB. Senhor presidente, reassumi o meu mandato, estava ocupando o cargo de secretário de Estado lá em Pernambuco, por entender que nesse momento tão importante para a vida do nosso país, não cabia a gente fazer a delegação deste momento. Em nome da confiança que o povo de Pernambuco nos deu, de estar aqui representando um Estado que tem a marca das lutas libertárias. Quero aqui, nesse momento tão importante para o Brasil, de uma virada de página, prestar uma homenagem a um grande pernambucano que deu aquilo que de mais valor a gente tem, que é a vida, em nome de um Brasil diferente, em nome de Eduardo Henrique Acioli Campos, que foi o nosso governador, presidente do nosso partido, em nome dos sonhos de um Brasil mais igual, de um Brasil mais equilibrado, com mais educação, com mais saúde, com um Estado que faça as entregas que a população deseja, em nome daquilo que ele nos pediu. Coragem para mudar o Brasil! Sim! Presidente. Esse é Danilo Cabral, o candidato do PSB ao governo de Pernambuco. Isso foi anunciado ontem pelo governador Paulo Câmara em reunião com o presidente Lula. E acontece que hoje, dia 4 de fevereiro, o senador Humberto Costa viaja a São Paulo, encontra com o presidente Lula e anuncia que vai retirar a sua candidatura ao governo do estado para apoiar esta daí, a candidatura do PSB, que agora tem nome e sobrenome, Danilo Cabral, aquele que votou no golpe contra a presidenta Dilma. Curioso é que esse anúncio feito pelo senador Humberto Costa não passou por nenhuma instância do PT de Pernambuco. Ou seja, até o presente momento, continua valendo a resolução aprovada pela maioria da direção estadual do PT, dirigida pelo senador Humberto Costa, de que ele é pré-candidato ao governo do estado. Afinal de contas, não houve reunião de instância nova para desfazer aquela votação ou desfazer aquela resolução. Do ponto de vista do método, é um desastre. É um desastre porque coloca o PT numa condição muito ruim, em especial no momento em que o partido tinha todas as condições de apresentar não só Humberto, mas outras candidaturas importantes para enfrentar o governo do PSB, que ao longo dos últimos anos tem feito o povo pernambucano passar maus bocados. Pernambuco, por exemplo, no último trimestre de 2021, registrou a maior taxa de desemprego do país. Sem falar da violência contra a população do campo, contra a juventude e o desmonte de políticas, por exemplo, de combate, de convivência com a seca. Acontece que essa movimentação mexe muitas peças no tabuleiro. E a disputa agora se dá sobre a presença do PT na chapa majoritária do PSB. Haverá? Bom, esse é um debate que vai ser travado a partir de agora. Está convocada a reunião do GTE para a próxima segunda-feira e também da Executiva Estadual para a próxima terça. Nós voltamos no podcast com mais informações assim que nós tivermos essas reuniões. E dito isso, a gente passa a escutar agora o companheiro Daniel Valença, militante do PT no Rio Grande do Norte, onde é vice-presidente estadual do partido, falar para a gente sobre os 60 anos do bloqueio criminoso imposto pelos Estados Unidos contra Cuba.
Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, estamos completando 60 anos de embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba. É bom que se reafirme: o embargo não se trata apenas de uma medida unilateral de um país contra outro, sem a anuência da ONU, desrespeitando as normas de direito internacional, mas também é uma imposição que acaba fazendo com que quaisquer empresas de qualquer outro país do mundo esteja proibida de negociar com Cuba sob pena de receber sanções norte-americanas e, a partir daí, ter um prejuízo financeiro com o qual não compensa manter relações com a pequena ilha socialista. É um assunto muito reivindicado. Os movimentos sociais em todo o mundo, não só na América Latina, se solidarizam, né? E os partidos de esquerda, óbvio, os governos de esquerda, com a situação cubana. E, por vezes, nós terminamos menosprezando ou secundarizando a importância do embargo. O que acontece? Se nós imaginarmos que estamos em um país que fez uma revolução, mas não tinha forças produtivas desenvolvidas antes da revolução, a gente vai cair em um problema de como garantir bem-estar à classe trabalhadora em uma situação de escassez. Esse é um debate de fundo do embargo e que faz com que não haja sentido algum vermos análises como vimos em 2021, na época da crise sanitária, em que os problemas de Cuba eram colocados como problemas relativos ao modelo político que Cuba adotou e como se tal modelo e tal processo histórico fosse dissociado das relações econômicas e políticas ocorridas desde a Revolução de 59. Tem um textinho, Patrick, que eu sempre gosto de lembrar, que é uma publicação pela Boitempo, chamado Luta de Classes na Rússia, em que Marx ele troca mensagens com uma revolucionária russa, a Vera Zizulnik, e ela questiona ele se a comuna russa, ou seja, uma propriedade rural comunitária de trabalho associado, seria um trampolim para o socialismo. E Marx vai responder que, olha, sim, uma existência de propriedade comunal e trabalho associado pode ser, né, uma catapulta para o socialismo, mas desde que trabalhadores tomem o poder político, desde que haja revolução nos países de forças produtivas desenvolvidas, ou então, se isso não ocorrer, a Rússia teria que passar ou passaria pelas vicissitudes do capitalismo, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que outras possibilidades de combinações entre forças produtivas, relações sociais de produção, elas são importantes para a construção de uma sociedade não capitalista, uma sociedade socialista, melhor dizendo, mas que só se faz isto com o controle do poder político por parte da classe trabalhadora e mais ainda, que uma sociedade socialista, ela só é possível se houver desenvolvimento das forças produtivas. Imaginem uma sociedade comunista, que é ainda um estágio superior à socialista. Então, ele vai dizer que só com revoluções em outros países, especialmente Inglaterra, Europa Ocidental, seria possível a Rússia dar esse salto na história sem passar pelas vicissitudes do capitalismo, ou seja, por toda aquela série de exploração da força de trabalho e de crimes que o capitalismo cometeu para conseguir a acumulação primitiva, seja com o saqueio das riquezas das colônias, seja com a despossessão da terra por parte dos camponeses na Inglaterra e países da Europa Ocidental. Então, esse é um debate importantíssimo porque nos demonstra como, se com o embargo Cuba alcançou tudo o que alcançou, é porque realmente há uma alternativa socialista e, ao mesmo tempo, o embargo ele tem que ser combatido com muita força, porque se não fosse o embargo, as condições de vida e bem-estar do povo cubano seriam, sem dúvida alguma, muito superiores às que são hoje. E lembremos, Cuba é o único país que tem 5 vacinas próprias e que neste momento também está assolado pela Omicron, né, pela nova variante, mas quando nós vemos as mortes em Cuba em função da Covid, a gente vai ver que
nós temos um desempenho superior, inclusive, a alguns países nórdicos com população semelhante. É isso, Patrick. Um abraço, toda a solidariedade ao povo cubano e à Revolução Socialista de Cuba. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E agora vamos ouvir o informe da companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, sobre o seminário que ocorreu esta semana, Resistência, Travessia e Esperança, organizado pelas lideranças do PT na Câmara, no Senado e também pela Fundação Perseu Abramo. Oi, Patrick, boa noite para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Patrick, nessa semana, na segunda, na terça, dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, aconteceu em Brasília um seminário chamado Resistência, Travessia e Esperança. O seminário aconteceu no formato híbrido, com uma parte presencial que aconteceu em um dos plenários da Câmara dos Deputados e uma parte virtual que aconteceu numa sala Zoom. Segundo nos foi informado, o seminário foi uma iniciativa da bancada, Câmara e Senado, com apoio da Fundação e do Instituto Lula. No convite falam que também é do PT, mas assim, a rigor os dirigentes nacionais foram convidados, Nós não fomos, de uma forma geral, pode ser que um ou outro certamente foi convidado a debater o formato, a aprovar a realização do seminário, mas nas instâncias do partido, não foi feito nenhum debate sobre o formato e a aprovação da própria realização do seminário, nem na Fundação. O que Walter nos informou é que a diretoria da Fundação, que se reúne toda semana, também não pautou a concepção do seminário. O seminário durou 3 dias, manhã e tarde. Entre os convidados, além da bancada, dirigentes nacionais, várias entidades dos movimentos sociais, CUT, Andifes, MST, CONTAG, a BJD, grupos de juristas, movimentos sociais, movimento estudantil, os NAPs, os núcleos da bancada, as assessorias, entre os convidados. A gente não sabe quais foram os critérios para definir esses convidados, mas no primeiro dia participaram mais de 500 pessoas e no segundo dia o público era um pouco menor, mas mesmo assim era de mais de 200 pessoas entre presencial e online. Na parte presencial, basicamente, só os parlamentares, alguns dirigentes e assessores. Segundo o próprio convite do seminário, o objetivo dele, desse seminário, foi discutir o legado dos governos petistas, analisar a conjuntura e debater propostas para a reconstrução nacional, preparar os atores internos e aliados para os embates de 2022, seus enfrentamentos políticos e eleitorais no Congresso e na sociedade. No primeiro dia teve a discussão sobre o legado e propostas para a reconstrução do Brasil, Então, contou com a participação de Lula, Dilma, Gleisi, presidente da Fundação, do Instituto Lula, Márcio Postman, da Fundação Aloysio Mercadante, dos líderes da Câmara e do Senado. E na mesa sobre legado falou o companheiro Haddad sobre educação, Miriam Belchior sobre gestão, Patrus Ananias sobre desenvolvimento social e Alexandre Padilha sobre saúde. Além disso, teve uma outra mesa sobre reconstrução e futuro, onde tinha também várias outras lideranças. E no segundo dia foi quando aconteceu a discussão política propriamente dita. Eu não consegui participar por razões de trabalho de todos os momentos, mas consegui pegar na parte da tarde, da terça-feira, a mesa sobre federação. Mas antes de falar sobre o assunto federação, eu queria comentar sobre uma carta, que foi divulgada alguns dias antes do seminário e que tem o mesmo título desse seminário, Resistência, Travessia e Esperança. Essa carta foi divulgada na coluna Opinião, da tal revista Focus, que é uma revista editada pela Fundação Perseu Abramo, e foi assinada pela presidenta Gleisi Hoffmann, pelo presidente da Fundação Aloysio Mercadante, pelo presidente do Instituto Lula, Márcio Postman, e pelo líder na Câmara, Reginaldo Lopes, e o líder no Senado, Paulo Rocha. Eu vou mencionar 2 trechos dessa carta que eu considero importantes a gente comentar, que diz o seguinte: o primeiro trecho diz assim, abre aspas, cresce a consciência nacional de que só Lula pode liderar um processo de reconstrução do país e, consciente do seu papel, ele já cumpre a missão, edificando pontes com aqueles que já estiveram do outro lado, mas, por nutrir valores democráticos, podem e devem estar juntos neste processo de retomada democrática do país.
sobre esse trecho, queria fazer alguns comentários, né? Primeiro que a gente concorda que, na atual situação política, nossa chance de liderar um processo de reconstrução do país através da retomada do governo federal tem imensa dependência da figura do companheiro Lula, né? Mas o curioso é que o texto vincula essa constatação, né, de que a reconstrução do país, né, tem que ser liderada, né, enfim, só pode ser liderada pelo companheiro Lula. Ele vincula essa constatação com a afirmação de que este papel de liderança na reconstrução do país daria a Lula a missão de construir pontes com quem já esteve do outro lado, mas que nutre valores democráticos. Essa é a parte que eu queria destacar, né? Uma afirmação linda, né, no papel, na retórica, mas que eu acho que algumas perguntas sobre ela precisam ser feitas para dar maior concretude à afirmação, né? Primeiro, quem seriam essas figuras que já estiveram do outro lado e nutrem valores democráticos com as quais a gente tem que fazer pontes, né? O que exatamente fizeram quando estiveram do outro lado, né? Que outro lado é esse? Já fizeram sua autocrítica, né? Demonstraram arrependimento pelo que fizeram do outro lado? E o principal é o seguinte: nutrem mesmo valores democráticos? Estiveram do outro lado ou ainda estão do outro lado, né? Eu acho que são perguntas que a gente precisa se fazer, porque, trocando em miúdos, é o seguinte: para reconstruir o país, a gente precisa estar do lado de gente do tipo de Alckmin, que alguns querem colocar na vice de Lula, né? Alckmin nutre valores democráticos. Alckmin, por um acaso, não está mais do outro lado, saiu do outro lado, né? Onde é que foi que ele falou que se arrependeu de tudo que fez contra nós, contra o PT, contra Lula, contra o povo brasileiro, né? Pelo menos desde 2016, né? Apoiando o golpe contra Dilma, apoiando as reformas de Temer, apoiando Bolsonaro no segundo turno, apoiando o desmonte da Previdência, a reforma trabalhista, os ataques violentos contra Lula, né? Onde foi que ele se arrependeu de tudo isso, né? Então, essas são algumas questões sobre essa primeira afirmação que eu queria comentar da tal carta: resistência, travessia e esperança. A segunda afirmação da carta, que eu acho que vale a pena comentar, diz o seguinte, abre aspas: o desafio que temos é bem maior que conceber programas para uma pré-candidatura, que já se transformou num amplo movimento de brasileiros e brasileiras que querem sair do desalento e que têm em Lula sua única esperança. Fecha aspas. Sobre esse trecho, eu queria comentar 3 coisas. Primeiro é o seguinte: não tem dúvida de que milhares de brasileiros e brasileiras querem sair do desalento e têm em Lula sua única esperança, né? Inclusive, eu acho que os nossos ótimos indicadores nas pesquisas de intenção de voto, por exemplo, né, são evidências muito nítidas disso. Segunda coisa, eu acho que chamar isso, né, essa preferência, né, essa esperança que uma parte do povo brasileiro nutre em sair do desalento e em o companheiro Lula contribuir para isso, eu acho que chamar isso de amplo movimento é um pouco de excesso de otimismo, né? Convenhamos, por um exemplo concreto, a gente sequer tem os comitês populares de luta já formados e em funcionamento, né? A gente tem poucas candidaturas a governo estadual que estão em campo, né? E ainda estamos travados sobre isso por conta desse debate da federação, né? O fato é que, até agora, a nossa preferência eleitoral ela não se converte em uma forte organização de base. Então, eu acho que muito trabalho precisa ser feito em 2022 para que este amplo movimento realmente tome corpo, né, de forma organizada e viabilize uma vitória eleitoral e política com a sustentação de um governo de esquerda, né? Uma terceira coisa que eu queria comentar sobre essa frase é chamar a atenção para uma frase dentro desse trecho, né, da carta, que é o seguinte: o desafio que temos é bem maior que conceber programas para uma pré-candidatura. Essa é a frase. Então, eu fico meio intrigada quando eu vejo uma frase como essa, porque, diante de toda a pressão interna e externa ao PT em relação aos impactos de colocar alguém como Alckmin na vice e de fazer uma federação com o PSB, essa afirmação, convenhamos, ela soa como uma tentativa de minimizar a importância do debate e da elaboração do programa, né? Já tem gente por aí dizendo que trazer Alckmin para vice não mudaria em nada o programa. Já tem gente por aí dizendo que Lula é o programa. Já tem gente por aí dizendo que não precisa de programa porque tem um legado. Enfim. E agora a gente vai dizer que o desafio que temos é maior do que conceber programas para uma pré-candidatura, minimizando, né, a importância do programa. É claro que sempre pode ser só uma frase mal colocada, mas eu acho que não deixa de ser algo curioso que ela apareça nessa carta e, de certa forma, também é revelador, né?
Agora, o fato, Patrick, é que essa carta foi um subsídio para esse seminário, né? Por isso que eu estou falando dela aqui nesse ponto sobre o seminário. A carta foi um subsídio para ele, né? E acaba que ela é a expressão pública de uma posição dentro do PT que defende essa aliança com a direita, né? Pode chamar de centro, pode chamar de centro-direita, pode chamar de gente que nutre valores democráticos, mas se trata concretamente de uma aliança com Alckmin, é uma aliança com a direita, né? E esse documento também não foi debatido nem aprovado em lugar nenhum, né? Assim como a questão do seminário, mas foi publicado na revista oficial da Fundação e, querendo ou não, subsidiou esse seminário aí, mesmo que tenha sido divulgado de forma disfarçada como artigo de opinião. Agora, alguns comentários sobre o tema da federação, né? Primeiro, dizer que desde 16 de dezembro, o Diretório Nacional do PT, desde 16 de dezembro de 2021, o Diretório Nacional do PT não se reúne. E, além de não se reunir, não recebeu qualquer informe sobre essa situação das tais negociações em relação à federação, né? Foi marcada, depois de muita pressão, a reunião da Executiva Nacional, que vai acontecer na segunda-feira da próxima semana, no dia 7 de fevereiro. Então, no podcast da próxima semana, a gente pode fazer um informe, provavelmente não vai ser no podcast da segunda, porque a reunião é na segunda à noite, né? E esse tema da federação vai estar em pauta. Mas o fato é que, a preço de hoje, né, são mais de 50 dias sem reunião de instância. E mesmo assim, nesse tal seminário que eu estou comentando, o assunto da federação foi pautado. Tinha uma mesa exclusiva para discutir o assunto federação, né, na qual fizeram falas 3 pessoas, não 3 quaisquer pessoas, mas 3 pessoas que são da direção do PT, que são parlamentares e que os 3 são a favor da federação, né, que foi a presidenta Gleisi, o deputado Guimarães, que também é vice-presidente nacional, e o deputado Paulo Teixeira, que também é secretário-geral nacional, né? No informe, que na verdade foram verdadeiras defesas, né, que foi feito sobre o assunto, né, é importante que se diga que a coisa foi tratada como se tivesse um amplo consenso em torno da federação, né, e como se quem fosse contra ou quisesse informação fosse ansioso ou fosse alheio à vida real da política, não entendesse o que está acontecendo e tal, né. Então, é um método muito ruim, né? Porque além de fingir que as divergências não existem e fingir que elas são pequenas, que nesse assunto não são pequenas, né? Vamos combinar. Tem um outro assunto que é: cadê as instâncias do partido? Como é que o Diretório Nacional não se reúne, a Executiva Nacional não se reúne, mas se faz um seminário com 200 pessoas, um monte de assessor debatendo o assunto federação, né? Então, documentos oficiais são publicados como essa carta, né, e não se aprovam resoluções nas instâncias, enfim, é um desastre organizativo, né, para além dos problemas de conteúdo, né, que eu vou comentar aqui. Vou comentar aqui algumas coisas sobre o que foi debatido, né? Muita coisa tem saído na imprensa, então tem gerado bastante confusão, as pessoas ficam naquela desinformação, sem saber se o assunto foi aprovado ou não, e por aí vai. Então, eu vou comentar aqui alguns tópicos sobre esse tema, para contribuir aí no debate sobre federação. Primeira coisa é dizer que os problemas que a gente vem colocando desde dezembro sobre esse assunto estão todos ainda colocados e grande parte sem resposta, né? Um primeiro tópico é o seguinte: estão discutindo aí nas negociações com o PSB e PCdoB sobre a direção da federação. Uma direção formada com base no critério de tamanho de bancada, né? O que já é um critério complicado para um partido militante, né? É o típico critério de partido tradicional eleitoralista. Mas aí, no formato desse tipo, o PT seria maioria. Só que não seria maioria absoluta. E o outro aspecto é que decisões importantes seriam tomadas por 2/3. Ou seja, isso é vendido como algo ótimo. Ó, fiquem tranquilos, vamos ter a maioria da direção da federação. Só que, concretamente, vai ter uma situação onde decisões importantes vão ser tomadas por 2/3. Então, tem uma minoria com poder de veto, né? É um fato. Outro ponto importante é que os reflexos estaduais são muito grandes, né? O PSB, na verdade, está fazendo uma verdadeira chantagem sobre esse assunto, né? Exigindo que os candidatos sejam deles, caso a federação seja formada no Rio, em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Acre, e a prioridade 0 deles é em Pernambuco, como a gente pode imaginar. Sobre isso, Patrick pode comentar melhor do que eu, né? Um outro assunto interessante sobre esse tema da federação, que eu percebi que ficou nítido, né, nesse debate da bancada, foi: ninguém diz nada sobre a situação dos municípios, das bancadas estaduais, né, como se não existisse esse assunto. E sobre a bancada federal, é curioso, porque
é colocado como uma prioridade muito grande fazer uma boa bancada, e de fato é algo importante fazer uma boa bancada, né? O que se diz é que vai se crescer a bancada da federação, né, a partir de projeções feitas com cálculos aí que tem um assessor fazendo, a partir das votações de 2018, né, o que eu considero um erro, porque 2018 não tinha Lula candidato, não tinha coligação proporcional com o PSB em todos os estados, então qual a confiabilidade dessas projeções, né? Mas enfim. Só que tem uma contradição muito grande, porque vai crescer a bancada da federação, isso é o que dizem, né? Não sei. E isso não tem como prever quais partidos vão crescer ou diminuir, né? Mas dá para ter um palpite a partir da vida real da política, né? De quais são as condições das chapas. E aí, a contradição é o seguinte, o companheiro Guimarães, por exemplo, fala que a prioridade é fazer de 80 a 90 deputados. Fazer 90 deputados é quase dobrar o tamanho da bancada de hoje, né? Só que quando vai falar da federação, uma das projeções mais otimistas que eu ouvi é que a gente não perde e o que acontece é que pode fazer, que a gente pode deixar de ganhar em alguns lugares. Então, assim, se a gente pretende quase dobrar a bancada, como é que a gente acha natural dizer que a gente vai deixar de ganhar? Não tem como abrir mão de ganhar para poder aumentar de 50 para 90 deputados, né? Então, enfim, a conta não fecha, nem em relação à bancada federal, que é uma prioridade muito grande, né? E, assim, sobre isso, quem defende precisa responder alguma coisa, né? Como é que a gente vai dobrar o tamanho da bancada fazendo uma federação, né? E tem uma questão central também nesse tema da federação, que também ninguém fala, que é sobre os efeitos no PT, né? Enfiar o PT numa federação com gente de direita, como é o caso do PSB, né? É um passo muito grande no caminho aí do funcionamento de partidos tradicionais, de adotar um modo de funcionamento que é prevalecente nos partidos tradicionais, né? Esse exemplo que eu dei da eleição da direção é emblemático disso, né? Infelizmente, parece que tem gente que acha isso natural, né? Tem gente que fala frases, por exemplo, uma frase que foi dita nesse debate da bancada do seminário sobre isso é: partido existe para ter candidato. Se não for para ter candidato, não precisa existir, né? É uma frase reveladora de qual a concepção de partido que certas pessoas defendem, né? A gente não acha isso, né? Eu, pelo menos, acho que não é para isso exclusivamente que a gente faz partido, né? E não tem como, na minha opinião, a gente passar ileso, o PT passar ileso de uma vinculação orgânica por no mínimo 4 anos com uma turma do tipo essa turma aí do PSB, né? Então, infelizmente, tem pouca gente preocupada sobre isso, dos reflexos para o PT, né? Não apenas eleitorais, que já são bastante consideráveis, mas para o PT em si, nos próximos 4 anos, não está sendo muito levado em conta esses impactos, né? Que a gente não sabe ainda quais são, mas que podem sim existir. Então, era um pouco isso que eu queria comentar, Patrick, sobre o seminário, né? Falei um pouco de o que foi o seminário, a carta Resistência, Travessia e Esperança, que está vinculada aí a esse seminário, e sobre esse tema da federação, que eu considero que, do ponto de vista da conjuntura, que está mais quente aí para a gente tratar nas próximas semanas, talvez meses. É isso, um abraço, até a próxima. Valeu, Natália. Obrigado pelo informe, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai toda segunda e sexta-feira, que é totalmente construída por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos encontramos aqui segunda-feira. Saudações petistas e até mais.